As manifestações populares que eclodiram ao longo dos últimos 2 meses em todo o país colocam em xeque a formação dos policiais militares. No Rio de Janeiro, os excessos cometidos nas ruas pela corporação foram registrados tanto contra grupos violentos quanto contra manifestantes pacíficos. Uma das principais perguntas é: como reduzir a truculência policial frente à sociedade civil, tanto nesse período de manifestações nas ruas, quanto no processo de redução do crime organizado nas comunidades? Rever algumas imagens das manifestações no Rio de Janeiro é relembrar uma guerra urbana. A cúpula da Polícia Militar admite que houve um problema para lidar com os levantes populares. Houve um certo desvio de rumo por parte da Polícia Militar. Nós estamos em meio a um processo de pacificação. Todo o processo de formação e capacitação da Polícia Militar hoje está em decorrência desse processo de pacificação, da implantação das UPPs. Significa dizer que nas escolas hoje, por exemplo, os policiais não têm aulas de controle de distúrbios e controle de multidão. Essas ações são muito focadas no batalhão de choque. E mesmo quando a violência partia de grupos de manifestantes isolados, a postura da polícia para contê-los foi questionada. Toda a técnica de controle de distúrbios civis obedece a uma lógica de dispersão, isolamento e contenção por parte dos manifestantes. Naturalmente, não há o registro em nenhuma dessas manifestações de uma iniciativa violenta por parte da polícia, sem que tenha havido uma provocação, sem que tenha havido uma agressão. Tivemos também um lamentável registro de um rastro de destruição após algumas manifestações que, de alguma maneira, ajudam a entender o porquê da atuação tão firme por parte da tropa de choque. A professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Paula Poncioni, faz pesquisas sobre a formação profissional de policiais e acredita que as falhas na atuação durante as manifestações vão além da corporação. Para te responder, esse policial está despreparado? Me parece que o Estado brasileiro está despreparado para lidar com a resolução de conflitos que não seja pela via da violência, né? Que não seja pela via da intolerância e da exclusão, né? E se a gente analisar a atuação da polícia e dessa violência policial, a gente pode se perguntar o que fez esse governador, né? O secretário de segurança, o comandante e o chefe de polícia civil não se articularem mais rapidamente, né? Para pensarem a atuação da polícia nas manifestações. Atualmente, para chegar às ruas, o policial militar passa por um curso de 6 meses no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, o Cefap, na zona oeste do Rio. O objetivo do curso é formar o policial militar para lidar nas situações diárias do dia a dia profissional. Então, o soldado é formado aqui, é para ser soldado policial militar, para trabalhar no dia a dia. O problema é que as manifestações fugiram da rotina diária de muitos policiais. Essas manifestações surpreenderam o Brasil e o mundo, nem os principais analistas foram capazes de prever o que iria acontecer, a dimensão, a capacidade de mobilização popular e mesmo esses desfechos agora de um resultado inesperado por conta dessas manifestações mais violentas. A gente tem que pensar que a polícia lida com imprevisibilidades, né? Então, a formação profissional, ela não consegue incorporar todas essas imprevisibilidades da realidade, né? Essa realidade é dinâmica. Mas é fundamental que ela, na verdade, preveja, numa sociedade contemporânea, complexa, como a gente vive, as possibilidades de manifestações, de conflitos. Após a formação básica, os policiais fazem poucos cursos de especialização e voltam às salas de aula quando começam a ser promovidos. Na Escola Superior de Formação Policial, os alunos são apenas majores e coronéis que se preparam para cargos de chefia e direção. Moral entre a honestidade pela honestidade e aquela voltada para o benefício da natureza prática. Mas o diretor da instituição, Coronel Antônio Carlos Carvalho Blanco, está integrado também ao processo de mudança da PM. Um direcionamento estratégico foi traçado para os próximos 5 anos da Polícia Militar, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Nós estamos nesse momento de mudança, um momento muito importante que nós estamos fazendo mudanças nos currículos, dos cursos de formação,
nos cursos de aperfeiçoamento. Nós já estamos desenvolvendo parcerias com algumas universidades, com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com a Universidade Federal Fluminense, para que o policial, após formado, após o período de formação técnico-profissional, ele possa complementar os seus conhecimentos, os seus estudos, com conhecimentos universais, com conhecimentos fundamentais, que vão dar a ele novos horizontes, novas habilidades, novas ferramentas, enfim, novas competências para que ele possa atuar nesse mundo de extrema complexidade, que é o mundo contemporâneo. Bom, quem vai nos ajudar a responder algumas questões relacionadas à preparação policial militar na atuação junto à sociedade civil é Inácio Cano, sociólogo e coordenador do Laboratório de Análise da Violência da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e ele conversa com a gente por telefone. Você pode participar da minha entrevista com perguntas ou comentários através do Twitter. Os contatos vão aparecer aí no seu vídeo. Tudo bem, Inácio? Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Inácio, como é que tu avalia o comportamento da Polícia Militar nesses últimos meses, nas situações que a gente viu nas ruas? Olha, eu acho que houve... Bom, em primeiro lugar, não é um cenário fácil, né? Tem muitas manifestações no país, de características diferentes, algumas com violência, então não é um cenário fácil. Nesse cenário difícil, houve casos de excessos, claramente, da polícia em alguns estados, entre eles no Rio de Janeiro e em São Paulo. Além disso, o que a gente observa, que também não é uma peculiaridade do Brasil, é uma tendência da polícia a, uma vez depois de ter sido criticada por ter tido uma atuação truculenta ou excessiva, ela acaba se omitindo. E aí gera uma crítica pela omissão e uma espécie de motivação para as pessoas pedirem uma mão mais dura a próxima vez. Gera um ciclo entre omissão e excesso que é bastante perigoso. Agora, eu acho que a gente tem que refletir sobre o seguinte: a nossa peculiaridade no Brasil não é o que aconteceu esses dias. Excesso no uso da força, na repressão a manifestações, acontece em muitos países do mundo. Exatamente. A gente observa isso na Turquia, na Europa, nos Estados Unidos, isso não é incomum, infelizmente. A nossa peculiaridade é que quando, por exemplo, morre um sargento do BOPE, o BOPE vai lá e mata 8 pessoas, né? É o uso excessivo da força letal no controle social das populações mais carentes. Esse é o ponto mais grave e, infelizmente, não está sendo o foco das preocupações públicas. Mas, na minha avaliação, esse deveria ser o foco da transformação policial, embora, evidentemente, seria importante que a polícia tomasse conta das manifestações com mais cuidado do que tem feito até agora. E como entender, então, o que explica essa truculência, como tu mesmo comentaste, que já não é novidade, né? Não acontece só aqui. Será que seria o caso, então, de levantar essa bandeira da desmilitarização que algumas pessoas estão comentando e estão discutindo, tanto alguns especialistas também e estudiosos, enfim, de que seria o momento certo, então, para começar a mudar toda essa formação que envolve o policial no Brasil? Eu acho que a desmilitarização é uma bandeira certa. Eu acho que a função da segurança pública é uma função eminentemente civil, que não tem nada a ver com a função da defesa nacional, da segurança externa. Então, a desmilitarização é certamente um objetivo louvável que deve ser perseguido e, no contexto atual, com a força das manifestações, pode ser atingido quando, recentemente, a gente achava isso inviável a curto prazo. Agora, o excesso no uso da força na repressão das manifestações não vai sumir só porque a polícia seja desmilitarizada. A gente observa isso em muitos países onde as polícias são civis. Isso tem mais a ver com treinamento, né? Os policiais que estão cuidando das manifestações sofrem provocações, agressões às vezes. Então, precisam de um treinamento bastante cuidadoso para controlar os impulsos, as emoções, não se deixar levar, né? E precisa de uma condução política também, enfim, delicada. Então, não é um processo que vai ser resolvido simplesmente com a mudança do modelo policial de um modelo militar a um modelo civil. No começo do jornal nós comentamos que o governador comentou aqui com a imprensa de que vai ser aumentado o efetivo, né, para 2014 de 6 para 12 mil de policiais formados. E aumentar esse número, como é que o senhor percebe então o aumento disso? Como o senhor acabou de comentar, na verdade, o principal é o preparo. Mas então será que esse número tão alto de novos profissionais vão ter uma preparação replanejada, refeita? Será que há planos para isso? A Polícia Militar, de fato, está repensando a sua formação, repensando os métodos de seleção, por exemplo, começando a valorizar a possibilidade de que profissionais com terceiro grau possam entrar na polícia e sejam valorizados na entrada. Então, tudo isso, de fato, está sendo repensado, mas são processos lentos e complicados, né? Então, não há resultados a curto prazo dos processos de treinamento e de formação. O aumento do contingente, eu acho que no Rio é importante em função dessa estratégia das UPPs, que precisa de um contingente muito elevado, né? E dada a conjuntura nossa, mas também não é isso que vai resolver o problema do controle das manifestações.
Não há policiais suficientes no mundo se todas as pessoas resolvem ir para a rua. E a truculência policial estimula muitas pessoas a ir para a rua, estimula que os manifestantes às vezes tenham mais agressividade. Então esse problema não se resolve com um contingente. Bom, e pensando também nessa relação do policial diretamente com as pessoas na comunidade. A gente tem pesquisas que mostram que as UPPs são bem recebidas, de maneira mais geral, pelos moradores, enfim, das comunidades. Como é que o senhor percebe essa relação e aplicação desse sistema aqui no Brasil? Bom, as UPPs são diferentes umas das outras, não respondem todas ao mesmo padrão. Em algumas a relação entre polícia e comunidade é boa, em outras mais tensa, em algumas é ainda bastante tensa e parecida com o que era no passado. Mas, sem dúvida nenhuma, as UPPs conseguiram diminuir a violência letal, né, as mortes de pessoas, e isso é justamente o que deveria ser o objetivo central da política pública. Porque, como eu dizia antes, nosso diferencial não é a polícia batendo nas manifestações, que acontece em qualquer lugar. Nosso diferencial é a polícia matando um número de pessoas extremamente elevado no decorrer da sua função. Certo. Bom, Inácio, muito obrigado pela presença, pela participação aqui no Jornal Futura. Foi um prazer. Um grande abraço para todos. Muito obrigada. Bom, a gente faz um rápido intervalo e volta em instantes. Em Ouro Preto, Minas Gerais, uma obra de arte produzida ao ar livre chama a atenção de moradores e turistas.